Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve galera do Pro Enem, pedindo bênçãos às entidades do tempo para falar com vocês hoje sobre o nosso momento de vendas. Então vamos lá pessoal, entender como é que funciona. E a primeira coisa, utilizando nossa tecnologia, quase que inteligência artificial, para adaptar a rotina e o cotidiano de vocês ao teu plano de estudo, que é uma coisa complicada e é, na minha opinião, a imensa grande vantagem que nós temos hoje em dia de começar a ter serviços online, né, cara? Você conseguir adequar os vídeos, as resoluções, as questões, as redações, as correções dentro da tua disponibilidade de horário. Então o Pro Enem vai te ajudar a fazer isso, colocando aqui, ó, tudo bonitinho dentro do enquadramento da agenda, para você não ter dificuldade e a gente te lembrar, ó, pá, agora vai ter Otto na história, beleza? Tive suas dúvidas ao vivo com os nossos mestres, não são mestres quaisquer, cara. Esse aqui, por exemplo, eu conheci enquanto aluno, cara. Eu era aluno do vestibular e o senhor Pancho, que tinha uns 40 quilos a menos, ele era professor ele era aluno da AFA. Então a gente fazia curso diferente. Ele fazia pré-militar, eu fazia pré-vestibular. Mas jogava bola junto e tal, jogava muito mal o Punch, coitado. Agora então nem sei mais. Mas sempre gostou muito de matemática, sempre foi elogiado pelos professores, não à toa virou esse mestrão aí, flamenguista fanático também. Então, cara, isso aí, pô, tirar dúvida ao vivo, Birão de História também tá lá, o pessoal segue firme fazendo resoluções com eles. Então, isso também é uma imensa vantagem. E isso aqui é quase que fundamental, né, galera? Tu quer fazer prova pro Enem, tu tem que fazer as provas anteriores. E aí o aluno mais esperto, que quer adiantar o estudo, ele faz a prova pro Enem 2020. Terminou, corrigiu, errei 8, vai lá na resolução e você vai clicar e vai ter lá vai ter lá Leandrinho, vai ter lá Vieira, a gente fazendo a prova com vocês e tirando a dúvida ali mesmo. Se ainda assim tu não se conformar com a resolução, não se conformar com a explicação, aí tu ainda pode levar essas questões para os nossos professores que vão dar suporte ao vivo para vocês, como é o caso do nosso Pancho de matemática aqui. Que mais, galera? Um banco de questões absurdo, né? São 50 mil exercícios. Então é um troço gigantesco mesmo. Você pode ter praticamente qualquer questão sobre qualquer matéria. Ah, eu quero ver questões sobre Revolução Francesa. Tu vai lá e consegue pegar as questões de Revolução Francesa. Isso aqui é fundamental para o aluno iniciar essa saga chamada vestibular. E aí, os nossos módicos preços de 12 vezes de R$ 29,90, agora na promoção, aproveitando, você consegue fazer por R$ 26,90. Dá uma olhadinha aqui em todas as ferramentas. E é isso, pessoal. De boa, tranquilos. Vamos então fazer os nossos exercícios. Vou dar aqui meu primeiro gole d'água, que o final de semana foi pesado. Por favor, aqui, meu.
Mengão chegando, hein? Aos Parmeira e aos foguistas. Deixando a gente sonhar. Estão chegando, hein? É isso aí, eu já tô vendo o elefante ali, ó, tombando. O urubu-rei tá como? Voando. Mas vamos lá, pessoal. Nossas questões de hoje, ó, se vocês lembrarem bem, nossa última aula de revisão, a gente fez exercícios sobre Idade Média. Alta Idade Média e Baixa Idade Média. E hoje nós vamos fazer exercícios, então, sobre Idade Moderna. Reforma, Renascimento, Contra-Reforma, Absolutismo. Então a gente está fazendo aquela formação da modernidade e todos os exercícios, que um ou outro só, eu peguei da UERJ, da Unesp, mas a imensa maioria são questões do Enem. Então, vamos lá, para vocês ficarem espertos de entender como é que funciona esse comando de questão e o tema recortado pela gente. Então vamos lá, primeiro, uma coisa importantíssima que eu sempre falo com vocês e vocês parecem não acreditar. Não pode ignorar o texto. Ah, professor, mas às vezes dá para matar, às vezes dá, mas às vezes não dá. Tem muitas vezes que tem duas respostas certas, dentro do contexto que você conhece. Agora, é o texto que vai te jogar para onde você precisa acertar. Então, olha só, você vai entender o que eu estou falando. O garfo muito grande com 2 dentes, aquele que hoje a gente usa para comer pernil, isso era o primeiro garfo, era feito para qualquer coisa. Era usado para servir as carnes ao convidado, é antigo, mas não o garfo individual. Esse data mais ou menos do século XVI e difundiu-se a partir de Veneza e da Itália em geral, mas com lentidão. O uso só se generalizaria por volta de 1750, já no século XVIII. O senhor Brodel, na Civilização Material. Então ele está falando de quê, pessoal? Do uso do garfo, que já existia o garfo de carne no século... ele fala aqui no século XVI, mas o nosso garfinho individual só no século XVIII. Então, isso aí foi a construção de quê? O que mudou na Idade Moderna? Concorda? Ele está falando de uma revolução econômica, ele está falando de um assunto religioso, ele está falando de algum aspecto artístico. Não. Ele está falando de quê? Da construção, do desenvolvimento, pô, a galera já está botando, de um hábito social, não é isso? Então, na transição da modernidade, o objeto de escrito relaciona-se à construção de hábitos sociais. É uma ruptura com... Lembra que a Idade Moderna ela vem para romper com várias coisas da Idade Média. E uma delas, inclusive, são a construção de hábitos sociais cada vez mais ligados aos núcleos urbanos. Hábitos sociais ligados a esse desenvolvimento das cidades, que é uma característica da modernidade e principalmente do fim da Idade Média. Então agora essa dinâmica de mercador que entra, mercador que sai, vem imigrante, vem não sei quem, blá, 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 e todo mundo comendo, o garfo se transforma em alguma coisa mais higiênica. Porque já começa a ter uma concepção que a peste, ela tem muito ao entorno da falta de saneamento, da falta de higiene, da falta de cuidado, e o garfo rompe com aquela ideia que era a comum, que é comer com a mão. Então a galera comia pão, carne, tudo na mão e acabou. Hoje em dia tu bota ali o garfinho, apesar de bem higienizado, vale comer uma pizza com a mão, apesar que aqui no Brasil a gente come com guardanapo, que é muito bom pra gente, mas tem alimentos que ainda são melhores com as nossas próprias mãos. Então olha só, introdução de medidas sanitárias, muita gente bota essa. Muita gente fala, professor, é uma questão... Tudo bem, a gente sabe que isso envolve, mas é o que o texto está falando? Não, ele está falando que o garfo não era usado e depois ele passa a ser usado. Então não é medida sanitária, é hábito, pô. Letra C, ampliação das refeições familiares. Em que momento ele fala de uma refeição familiar? Em que momento ele fala que tem a criancinha melequenta lá pedindo suco pra mãe? Não fala, pô, então tu não vai inventar. Valorização da cultura renascentista. Pô, professor, mas o século XVI não é o século do Renascimento? É o auge do Renascimento. Mas como eu falei no começo da questão, em algum momento a gente está falando de movimento cultural, de movimento artístico? Está falando da construção de quê? De hábito. O uso do garfo. E letra E, incorporação do comportamento laico. Vamos lembrar que essa ideia de laicidade
de Estado laico, comportamento laico, organização laico, isso só vem no século XVIII, com o iluminismo. Então, na maior parte do que está falando aqui, não tem nada disso. E mesmo assim, não é uma questão religiosa, pô. Não é uma questão que fala, é uma questão que você não pode inventar. Gabarito, letra A, excelente, muito bom, galera, não deixou nem acabar. Perfeito, monstros. Vamos lá? Aí nós temos aqui a nossa segunda questão do Luís XIV. Luís XIV foi o rei da França praticamente durante todo o século XVII. O cara vai fazer um governo que durou 70 anos, pro azar da França, porque vocês sabem que o Luís XIV é uma grande referência ao absolutismo francês, não é isso? Vamos lembrar o seguinte, o Luís XIV, ele é um governante que é muito lembrado pela sua grande frase, o Estado sou eu. Por quê? Ele foi filho e neto de dois grandes reis, o Henrique IV, que é o primeiro Bourbon, e o Luís XIII, que era o rei que, meu irmão, invadiu o Canadá, invadiu Guiana, invadiu o Maranhão, o Ipá, enfim, e envolveu a França na Guerra dos 30 Anos. Quando essa guerra foi vencida pela França, a França ela pegou dois territórios do Sacro Império Romano Germânico. Se você está falando, professor, será que é aquele território da guerra? É ele mesmo, Alsácia e Lorena. Alsácia e Lorena são capturados pela França e anos depois, vovô Otto von Bismarck vai pegar de volta para ele. Se ligaram? Mas isso aí, ó, é uma outra história que eu ainda vou te contar mais para frente. Mas o Luís XIV, quando ele assume, ele já assume uma França quase completamente unificada. O que faltava ali era 3, 4 famílias nobres que ainda resistiam, que não queriam pagar imposto, quer dizer, que não queriam submeter seus ducados à monarquia real, e mesmo assim ele foi lá e reprimiu os caras, matou geral e acabou falando, o Estado sou eu. A partir daí começa essa figura muito simbólica de uma centralização muito forte que ele vai fazer. E isso principalmente quando ele acaba adotando a ornamentação física para demonstrar o seu poder. Por isso que ele, com 22 anos, quando assumiu, a mãe chegou no ouvido do Luís XIV e falou, olha só, meu filho, não existe rei sem palácio. Só que tinha 4 palácios em Paris. O Palácio das Tuileries, o Palácio de Luxemburgo, o Palácio do Louvre, e o outro que eu esqueci. Não precisava, mas assim, ele tinha tanto dinheiro à sua disposição, porque a França estava num momento financeiro tão bom que ele vai pegar uma casa, que era um palacete de caça, onde ele e o pai dele caçavam na floresta de Versalhes, e ele resolve transformar aquele palacete em um dos palácios mais luxuosos da humanidade. Como ele governou por 70 anos, ele viu o palácio ser construído e finalizado. E ele morou por muito tempo dentro do palácio, transformando aquilo em uma grande ostentação, em ornamentação em ouro, em prata, enfim. Foi tanto luxo, cara, tanto luxo, que nasce um estilo próprio dentro da França, que é o Rococó. O Rococó é um estilo artístico completamente vinculado à nobreza e vinculado a essa ideia de ostentação, essa ideia de não basta eu fazer uma coluna, ela tem que ser toda folhada a ouro. Não basta eu fazer um castiçal, ele tem que ter pedras cravejadas de rubi. Então é uma coisa tão absurda que isso vai gerar lá na frente uma dos grandes ataques ao absolutismo, justamente por essa falta de percepção social. Enquanto você coloca 250 quilos de ouro no teu quarto, 1/3 do teu país está morrendo de fome e você não está nem aí para isso. O Luís XIV também é o cara que vai montar o maior grupo de guarda pretoriana que ficou conhecido na Europa como os mosqueteiros, e é um cara que ao final da vida acaba se aprofundando ainda mais no apelo a esses acessórios, essas joias, essa peruca, para falar, ó, eu sou o rei. Mesmo ele sendo uma figura minguada, baixa, esquelética, e já no final da vida muito velho, mas a ideia da roupa é mostrar que ele era um cara superior. O filho dele, por favor, meu diretor.
Obrigado. O filho dele, Luís XV, é um cara que vai levar muito lado do próprio pai e vai colocar a França em diversas guerras. A mais importante, a perdida Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, que vai custar muito caro à França. A França perdeu a Índia, perdeu parte das Antilhas, perdeu grande parte do Canadá. E o Luís XVI é o guilhotinado da Revolução Francesa, porque vai herdar uma França apocalíptica, né? À beira do caos financeiro, graças ao início de tudo, com a grande gastança desse Luís XIV, que, como ele disse, todos giram ao meu redor, ele vai ser apelidado de o Rei Sol. E outra frase muito famosa dele também, e é uma frase terrível, ele disse: no meu estado deve existir apenas um rei, uma lei e uma fé. E aí, quando ele fala que deve existir apenas uma única fé, ele vai recomeçar uma coisa que o avô dele tinha acabado: as perseguições religiosas contra os protestantes. Isso também ajuda a piorar a situação econômica da França, porque quem são os protestantes que se converteram? São burgueses, chamados de huguenotes, lembra desse nome? Então, quando você persegue a burguesia do seu país, tu tá perseguindo o dinheiro do teu país, pô. Tu tá perseguindo emprego, tu tá fechando formas de enriquecimento. Mas, então, viram lá, né? Aqui a roupinha dele, aqui ele e aqui ele vestido com a roupinha. Vamos lá. Na França, o rei Luís XIV teve a sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra. Então vamos lá. Para mim, ó, eu olho para isso aqui e vejo o quê? Um apelo à ornamentação para disfarçar os defeitos físicos, né? Por exemplo, muito tempo atrás, quando nós éramos solteiros, uma vez eu fui buscar o Alanzinho de Química. A gente ia para uma boate, que eu não lembro qual era, e aí ele falou: pô, me pega aqui em casa. Eu falei: beleza. Cara, quando eu cheguei na casa dele, tipo assim, a gente tá no Rio de Janeiro, galera. O Rio de Janeiro, o máximo de frio que faz é 17 graus. E isso era dezembro, ou seja, tava um calor danado. E aí o Alanzinho me sai da casa dele com um cachecol, meu irmão. Um cachecol enrolado, tal, não sei o que lá. E olha, mas ele tava, eu falei assim: pô, a gente tá indo pra onde? Pra Paris, né? Vamos tomar um chazinho, um cafezinho na confeitaria. E aí você vê, é um cara que gosta da ornamentação, né? Ele usava até um tênis mais alto para ficar mais alto, não sei o que lá. A ideia de você o quê? Mudar a sua aparência física, porque você quer mandar uma mensagem. No caso do Alan, ele queria mandar uma mensagem de o elegantão, né? O moderno, o cara da moda. Não sei se o cachecol enquadra na moda dos subúrbios carioca, mas eu tive que entrar na festa com o Alan de cachecol. E olha só, então, pra mim essa é a ideia, né? De que é uma estratégia de quem quer mandar uma mensagem. Essa mensagem é o quê? Eu sou brabo, eu sou o reizão sinistro. Depois vocês podem perguntar lá, falar assim: Alan, conta a história do cachecol. Pode cobrar, essa história é antiga, tem várias outras aqui. Na França de Luís XIV, então vamos lá. Nesse sentido, a charge demonstra a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à vestimenta real. Gente, pelo amor de Deus, cara. Parece um cara comum? Não, pô. O cara tem um manequim à espera dele, pô. Igual o Alan. Quando eu tô com o Alan, o cara mais vaidoso que eu conheço. Então ele tem, assim, milhares de roupas. Milhares. Inclusive, já me dei muito bem nessa ideia. E aí, quando ele foi morar sozinho, a primeira coisa que ele mandou fazer foi um closet. Alanzinho de Química, que é metida besta. Então, assim, não é um armário, é um closet. Então, isso te parece um cara, porra, que isso tá te parecendo um cara que mostra a humanidade? Isso mostra o homem comum? Porra, claro que não. Óbvio que não. B. A unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei, com a vestimenta real, representa o público, e sem a vestimenta real, o privado. Muita gente marca essa.
A unidade entre o público e o privado, pois a figura... Agora, a grande questão é que não importa o privado nesse momento, né? O que importa aqui é a combinação dos dois para a fase final, que é o quê? Uma demonstração de força. A fabricação do rei. O nome está dizendo, olha a legenda. Ele está sendo fabricado para quê? Então não importa essa esfera privada. O que importa é a esfera pública. C. O vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político. Se você marcar essa, mano, pô, sério, tem que começar a estudar de novo. Não tem como, cara. Luís XIV é completamente o contrário. Ele é extremamente pretensioso e completamente próximo do poder político. Ele é o rei sol, pô. D. O gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos outros membros da corte. Mas é isso mesmo que está querendo colocar? A ideia é essa? Expor o gosto estético do rei? Ou a letra E? A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político, adornado, esconde os defeitos do corpo pessoal. É exatamente isso aí. É usar o cachecol na boate. Beleza, galera? Se ligaram? Vamos para 3 então. Muito bem, hein? Tô vendo o chat aí, galera. Tá como? On fire. Meu diretor, por favor, que eu tô com a garganta. Então vamos lá. 2 grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio. A invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral, em que havia crescido, e lhe forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como queria. O Queijo e os Vermes, obra de Ginsberg. Eu lembro que eu li esse livro na faculdade para falar sobre microhistória, é isso mesmo. Estava com história oral, não tem nada a ver. A ideia de que a microhistória é quando você... Eu adoro fazer isso, né? Inclusive eu pego muito para fazer isso na minha sala. Conta a história de um cara dentro de um contexto maior. Então, o Menóquio, ele é um personagem que está dentro de qual contexto? Se ligaram? Porque, olha só, vamos lá, vou olhar para vocês aí no chat. Qual é o contexto histórico que o texto está dizendo? Não é o gabarito que eu estou pedindo, hein? Eu estou pedindo o contexto histórico. O Menóquio, ele está dentro de qual parte da história? Vou esperar. Eu acho que estão com medinho de responder. Boa, Alex! É isso, monstro. Pô, força, meu irmão, é isso aí. Boa, Daniel. Aí não, Aninha, mas chegou perto, tá? Reforma protestante, galera. E o que foi a reforma protestante? Um movimento de divisão da fé cristã. É o nascimento das igrejas evangélicas. É o nascimento do luteranismo, do calvinismo, do anglicanismo e do puritanismo, do presbiterianismo. Tudo isso, cara, que vai gerar as igrejas evangélicas que vocês conhecem hoje. Então a Igreja Católica, ela perde o monopólio sobre o cristianismo. Ah, professor, mas já tinha a Igreja Ortodoxa. Concordo. Mas a Igreja Ortodoxa, ela nasce, do outro lado da Europa, tá ligado? Então a igreja, ela se importa, mas já não se importa tanto. Agora, quando ela perde Holanda, metade do Sacro Império, perde Suíça, Dinamarca, perde Escócia e perde a Inglaterra, a igreja olha e fala, cara, deu ruim. Por que aconteceram essa reforma? Por que agora a igreja vai ser questionada, vai ser atacada? Porque a igreja, ela representa um período que não cabe mais. Ela é o grande símbolo da Idade Média. E aqui nós estamos na Idade Moderna. Então, aliado a essa estrutura arcaica
junto àqueles velhos fatores, a venda de relíquias sagradas, as simonias, o nepotismo, a quebra do celibato e talvez é mais importante, que é a venda do perdão, que a gente chama de venda de indulgência, tudo isso leva a pensadores a criticarem a Igreja Católica. E é isso que o texto fala. Só que tu tem que ficar ligado nessa parada, ó. 2 grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio. A invenção da imprensa, e é por isso que a Aninha colocou renascimento cultural, porque tem a ver com isso, mas a imprensa, ela publica o Manual do Maquiavel, mas ela também publica as obras do Lutero, da Reforma Protestante. Então ele fala, a imprensa lhe permitiu confrontar os livros do que eu lia e deu coragem a ele para falar o que ele pensava para o padre do vilarejo. E aí, no final das contas, olha lá, ainda fala o seguinte, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos inquisidores, então o texto faz uma referência à reforma, do qual Menóquio está inserido, beleza? Mas também, como falaram aí, da Inquisição, porque afinal ele falou na frente do inquisidor. Show? Então, de todas aquelas características da Reforma Protestante, que é a livre interpretação da Bíblia, a ausência de santos, a ausência de imagens, a Virgem não é mais santa, não tem mais hierarquia eclesiástica, a igreja está submetida ao Estado. Diante de tudo isso que vocês conhecem como características da Reforma Protestante, qual que se encaixa aqui? Vamos lá. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo do século XVI a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem a consulta pública das bibliotecas reais. Professor, a biblioteca não ajuda? Mas e aí, onde que fala sobre isso? Ele não fala sobre a biblioteca. Ele fala que a imprensa e a circulação das informações através da imprensa ajudou o Menóquio a desbloquear a cabeça dele. Não está falando de biblioteca, ainda mais de biblioteca real, né? Biblioteca real é a biblioteca do rei, pô. Não vai ter ali as obras de Lutero, nem de Maquiavel. B, sofisticação barroca, aí não tem nada a ver, porque não está falando sobre arte, está falando sobre religião e política, de alguma forma. Então não tem nada a ver com o barroco, e o barroco é século XVIII, né? Se está falando da reforma, ele está no século XVI. Aceitação popular da educação secular. Não, pô. Educação secular é uma educação que te leva à religiosidade. E aqui ele está rompendo com isso. Letra D, interpretação autônoma dos textos bíblicos. É isso, pô. Professor, a interpretação bíblica da livre. A interpretação livre da Bíblia. Isso é fundamental e defendido por todos os reformadores. E é exatamente o que ele fala aqui, ó. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros de tradição oral, ou seja, ele pôde ler, porque agora o documento está impresso. E a letra E, correção doutrinária das heresias medievais. Nada tem a ver, porque se ele estivesse falando de alguma heresia, ok. Mas não está falando de heresia, pô. Está falando da reforma e da imprensa. Então, gabarito, letra D de dado. Beleza? Por favor, meu diretor, eu vou dar uma gole aqui. Boa! E é isso aí, ó. A C tá muito mais para escolástica. Perfeito, mandou bem, Alex. Vamos para 4. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média no Ocidente nasceu com elas. Então aí, ó, tu já começa a fazer o quê? Onde é que eu tô? Quando eu tô? Se eu tô no final da Idade Média, não foi nem final, né? Mas se tem cidade e tem Idade Média, é final. Não tem o que fazer. Aí é a Baixa Idade Média, com o renascimento comercial, o renascimento urbano, o contato com outras culturas, certo? Então vamos lá. Foi com o desenvolvimento urbano, ligado às funções comércio e industrial, digamos modestamente artesanal, que ele apareceu como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades, nas quais se impôs a divisão do trabalho. Então vamos lá. Apareceu uma figura social, apareceu um homem
na Baixa Idade Média, nas cidades. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito. Em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. Então, galera, é um texto que mostra o seguinte. No feudo, qual é a função do intelectual? Nenhuma. No feudo, o importante é o cavaleiro que defende a porcaria da muralha. No feudo, o importante é o agricultor, que sabe como plantar e fazer comida. No feudo é importante funções práticas, braçais. Agora, a cidade, como ela traz gente do mundo inteiro, ela vira um campo propício para a formação dessa intelectualidade. Ela vira um campo propício para novas informações, para a imprensa, para os livros, para outras bibliotecas. E sempre terão homens e mulheres também, é que nessa época as mulheres não tinham esse acesso, essa oportunidade. Então, falando dos homens, que vão ter mais e mais e mais estudo a ponto de ensinar o que ele sabe. Então, é a figura do professor. O professor, ele é essencialmente urbano. Claro que tem que ter escola em todos os lugares do mundo, mas tem mais onde tem mais gente. E onde tem mais gente é na cidade, certo? E não só o professor, mas assim, a intelectualidade de profissões que também não existia em outro lugar. Por exemplo, o advogado. O advogado é um cara urbano. O médico existe em todos os tempos. Mas ele começa a perceber mais forma de ganhar dinheiro nas cidades. E aí o jornalista, que vem com a imprensa. Então, professores, advogados, médicos, jornalistas são intelectuais da cidade. E começam a surgir a partir da Baixa Idade, como vocês mesmos me disseram. Beleza? Então vamos lá. O surgimento da categoria mencionada no período em destaque do texto evidencia o apoio pela igreja ao trabalho abstrato. Cara, olha bem para o texto. Em algum momento do texto, ele fala sobre a igreja. Ah, professor, bom, você me falou que a igreja católica patrocinava artistas. Tá. Esse cara aqui é um artista? Não. O ofício dele é ensinar, é escrever. Não é pintar nem esculpir. Então não tem nada a ver com a letra A. E outra coisa, essa palavra abstrata então fica pior ainda. B. Relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. Pô, me parece ótima, para vocês também, pelo visto, né? O que é a divisão do trabalho? Ó, tem um cara que é marinheiro, tem um cara que é estivador, tem um cara que é professor, tem um cara que é banqueiro, tem um cara que faz sapato. E isso é muito claro na cidade. Então, inclusive ele fala isso aqui, né? Impôs a divisão do trabalho. Relação entre o desenvolvimento urbano e a divisão do trabalho. Por questão fácil. Mesmo que tu não seja bom de história, tu consegue matar pelo texto, pô. Mas vamos continuar. C. A importância organizacional das corporações de ofício. Isso existe, isso tem a ver com a cidade, isso tem a ver com o período, mas não fala de corporação de ofício, pô. Corporação de ofício é o cara que faz uma coisa só ali. Esse cara que está falando aqui é o professor. Então não tem nada a ver com a corporação. Não existe uma corporação de professor, pô. D. Progressiva expansão da educação escolar. Não exagera. Ele não fala sobre escola, liceu ou qualquer coisa do tipo. Letra E. Acúmulo de trabalho dos professores e eruditos. Esse cara acabou de acontecer. Ele acabou de surgir. Em que parte fala que ele está sobrecarregado? Em que parte diz que existe um acúmulo de trabalho? Não. Fala que ele surgiu agora. Por isso o gabarito aqui... Ué? É B de bola, pode confiar em mim. Beleza? Vamos para a questão 5. No final do século XVI, na Bahia, Guiomar de Oliveira denunciou Antônio de Nóbrega à Inquisição. Segundo o depoimento, esta lhe dava uns pós não sabe de quê e outro pós de osso de finado, os quais pós ela confessante deu da beber em vinho ao dito seu marido para ser seu amigo e serem bem casados. E que todas essas coisas fez, tendo-lhe dito Antônia, e ensinado que eram coisas diabólicas, e que os diabos lhe ensinaram. Teatro dos vícios, transgressão e transigência da sociedade urbana. Então,
a senhora Guiomar de Oliveira denunciou para o seu Antônio Nóbrega a Inquisição. Segundo ela, peraí, no final... Então é o senhor Antônio que está jogando um pozinho aqui, um pozinho ali, lá fazendo uma convocação diabólica ali com poções. Enfim, do ponto de vista da Inquisição, que você sabe que é o ponto de vista de quem não gosta de nada que esteja fora ou acima da igreja, ou fora do controle dela, o problema dos métodos citados no trecho residia na disciplina